Iniciando aí a aula 2, ainda a unidade 1, né, falando sobre os aspectos humanos do continente europeu. Temos aí os fluxos migratórios. Então, o continente europeu ele se destaca, né, como o destino dos principais fluxos migratórios mundiais. Durante o século XIX, por causa de vários problemas, principalmente problemas políticos, sociais, né, que ocorreu aí na Europa, houve um movimento de repulsão populacional. Já durante o século XX, o continente passou a atrair populações praticamente do mundo inteiro, mas principalmente da Ásia e da África. Alguns fatores contribuíram para essa atração, né, de imigrantes, como por exemplo, o continente precisava ser reconstruído, porque tinha sido arrasado aí por guerras. Depois, a ocupação dos postos de trabalhos, né? E um outro fator é considerado como o baixo crescimento vegetativo. Com o passar dos anos, né, houve um aumento do número de trabalhadores desempregados, principalmente por nativos, né, imigrantes, e isso acabou gerando sérios problemas sociais. Depois, por causa da globalização, facilitou ainda mais a entrada de empresas europeias em outros países, como, por exemplo, os problemas sociais que acabaram sendo provocados especificamente pela globalização, fez com que muitas empresas da Europa começassem a se deslocar em direção a outros países, influenciado diretamente pela mão de obra barata, pelos incentivos governamentais, né? E aí nós temos exemplo de alguns países que se destacaram, como por exemplo a China e os chamados tigres asiáticos. Com a eliminação dos postos de trabalho, os imigrantes passaram a ser vistos como concorrentes, ou seja, aquele que até então era bem aceito se torna um concorrente agora. Isso faz com que o imigrante se torne agora um discriminado e marginalizado. E isso influenciou para um fenômeno chamado xenofobia. Ou seja, a palavra xenofobia foi um fenômeno que aconteceu, do qual passaram os europeus a ter ódio do imigrante e da cultura do imigrante. E aí, isso fez com que muitos desses imigrantes passassem a ser perseguidos, né? Então, o que aconteceu? Houve uma crise mundialmente, né? E isso fez com que muitos refugiados, também imigrantes, começassem a fugir em direção à Europa por causa de perseguições, né, políticas, religiosas. E isso acabou influenciando ainda mais para os problemas com a população europeia, né? Principalmente aí terrorismo provocado por lobos solitários, né, que acabaram se aproveitando dessa onda de refugiados indo junto com esses grupos e provocando terrorismo, como nós já vimos e assistimos nos jornais. Sobre a qualidade de vida, no aspecto geral, né, a Europa ela oferece boa qualidade de vida para a sua população. Isso vai influenciar, por exemplo, na alta expectativa de vida, na elevada renda per capita, nas altas taxas de alfabetização, né, nos baixos índices de mortalidade infantil e o acesso à água tratada e à rede sanitária, né? Comparando aí aos países pobres, é extremamente precário, né?
o acesso à água tratada e à rede sanitária. Então, nós podemos observar lá na página 343 uma tabela que ela faz aí uma comparação dos dados sociais e econômicos de alguns países europeus, né? Por exemplo, a Alemanha, ela se destaca, né? Ela se destaca no aspecto social e econômico. Então, no geral, todos os países da Europa apresentam dados sociais e econômicos extremamente elevados, né? Talvez os maiores do mundo. Mas também nós podemos observar que, ao mesmo tempo em que a Europa apresenta uma boa qualidade de vida, a tabela da página 343, ela vai indicar as diferenças socioeconômicas, né? Por exemplo, percebe-se que os países localizados na parte leste da Europa, ou seja, a Europa Oriental, têm menor renda per capita e também apresentam as menores taxas de IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e menor expectativa de vida. Um outro fator, né, que já é a porção oriental da Europa, teria um IDH muito elevado. Então, isso na parte leste da Europa, por exemplo, Eslovênia, República Tcheca, Estônia, Polônia, Lituânia, né? Hungria, Letônia, Croácia, Romênia, ocorre uma desigualdade econômica entre eles. Por que isso acontece? É que esses países, eles também apresentam maiores diferenças em relação à distribuição de renda de suas populações. Então, se você for viajar para a Europa, você vai viajar para um continente onde a parte oeste ou a parte ocidental da Europa é extremamente rica em todos os aspectos, enquanto a parte oriental ou a parte leste da Europa já é uma Europa, né, menos rica, é uma Europa mais pobre, onde as diferenças sociais e econômicas são enormes entre os países existentes lá. A urbanização. Só uma observação. A urbanização é quando a maior parte da população mora na área urbana e a minoria na área rural. Então, no caso aqui da Europa, a maioria da população em si mora na área urbana. 75% da população da Europa mora na área urbana. Agência Europeia do Ambiente, 2017. O fator principal dessa predominância da população urbana está ligado ao desenvolvimento comercial e industrial e à inserção de tecnologia no meio rural, né? Que é uma das características aí do mundo moderno. A máquina, quando chegou no campo, ela substituiu a mão de obra por máquinas. Isso fez com que a população começasse a migrar para as cidades, o chamado êxodo rural, em busca de emprego. Então, os maiores centros urbanos do continente hoje estão localizados próximos ao litoral, principalmente dos rios como o Danúbio, o Rio Reno e o Rio Sena. Um outro fator que são os centros urbanos, por exemplo, né? Quais são os maiores centros urbanos que a população se concentra? Nós temos Paris, nós temos Berlim, Londres, Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Istambul e Moscou. São os principais centros urbanos onde a maior parte da população se concentra. Diferentemente do que ocorre em outros países, como latino-americanos, grande parte da população europeia vive em pequenas e médias cidades. Cabe ressaltar que os países europeus não são homogêneos, ou seja, não são iguais. Os países mais desenvolvidos têm maior taxa de urbanização. Já nos países menos desenvolvidos, a taxa de urbanização é menor.
porque suas atividades econômicas estão mais voltadas para o setor primário, como a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, Moldávia e entre outros. Só que tem um porém, o crescimento dos centros urbanos, né, gerou alguns problemas para o continente, como por exemplo, desmatamento, poluição sonora, poluição do ar, poluição da água e congestionamento, né, que também é um sério problema dos grandes centros urbanos. Então percebam que esses países hoje, que são países ricos, enfrentaram esses problemas, mas conseguiram resolver, ou pelo menos amenizaram, né, esses problemas, fazendo uma comparação em relação aos países mais pobres, né, que mesmo com a urbanização, esses problemas ainda insistem, eles permanecem, eles ainda estão presentes e os governos, as autoridades não conseguem resolver esses problemas como nos países europeus. Os países europeus, eles enfrentam problemas há algum tempo, principalmente nas grandes cidades, né? A exemplo dos congestionamentos, como eu falei para vocês. Então, esses governos, eles acabaram investindo e ainda investem muito para tentar amenizar esses problemas, principalmente no transporte público, de qualidade, né? Com a intenção de quê? De diminuir o fluxo de carros particulares, ou seja, fazer com que a população ela se sinta atraída para andar de transporte público, né? O famoso busão ou ônibus aqui para nós no Brasil. Então, os primeiros metrôs e linhas de bonde foram implantados na Europa. A Alemanha, por exemplo, foi um desses países, pois além de melhorar esse serviço público, oferece descontos aos usuários de transporte público nas atividades de lazer. Então, o sistema de metrô é um dos transportes públicos que mais receberam investimentos em vários países europeus. Por exemplo, nós temos aqui um ranking, lá na página 346, na tabela lá, que te mostra os países, não, as cidades, né, com as maiores redes de metrô do mundo. Nós temos Madrid, Paris, Londres e Moscou, né? Mas também nós temos Xangai, nós temos Pequim, e nós temos a extensão de cada metrô, especificamente dessas cidades. Né? Por exemplo, Xangai é 500 km de extensão, né? E aí sucessivamente. O outro meio de transporte que vamos utilizar na Europa é a bicicleta. Por quê? Porque além de amenizar os problemas de congestionamento, né, também influencia para outros pontos positivos, como por exemplo contaminação atmosférica, que os automóveis acabam produzindo, né, no ar, certo? E isso faz com que a população ela seja educada ambientalmente. A Holanda é um dos países modelo, né, em relação à utilização de bicicleta. A maior parte da população lá, independente da posição social, né, independentemente do poder econômico, anda de bicicleta. Tá? Por quê? Porque foram educados. Então a criança ela já nasce com esse pensamento, né, que andar de bicicleta é melhor do que andar de carro. Até porque também, né, a utilização de carro nesse país, especificamente a Holanda, é bem caro. Por quê? Com a intenção justamente de fazer com que as pessoas, a população, se tenham, né, essa atração por andar de bicicleta. Tá? Um outro fator é que o processo de urbanização na Europa ainda está em curso, assim como nos demais continentes. O desafio hoje é equilibrar o crescimento urbano com a qualidade social, econômica e ambiental. Isso porque esse processo pode ocasionar diminuição da oferta de empregos, por causa do elevado número de mão de obra, além de acarretar poluição e problema no sistema de transporte, e em razão aí do aumento do número de
habitantes. Então, a Noruega é o país que apresenta hoje o maior IDH do mundo, né? Portanto, ali o crescimento tanto econômico quanto urbano e a qualidade de vida da sua população. Agora, após a explicação da videoaula, vocês vão finalizar a unidade 1 realizando todas as atividades, realizando todas as tarefas e o Max Desafio. Repetindo, vocês vão fazer agora todas as atividades da página 348 e 349. Vocês irão fazer todas as tarefas da página 349 e 350 e o Max Desafio da página 350, 351 até a página 352. Qualquer dúvida, eu estou no privado, aguardando vocês. Beijo, até mais.